Bem, quando trabalhamos com o conceito de currículo, é fundamental que a gente compreenda o currículo na sua perspectiva mais ampla possível, né? Existe um ranço do pensamento pedagógico de que, quando se fala de currículo, a gente articula com a ideia de conteúdo. Currículo como uma lista de conteúdos, uma lista de conceitos, de assuntos que se ensina na escola. Desde os anos 80, diferentes pesquisadores do campo do currículo, em especial Michael Young, Apple e tantos outros, eles começaram a ampliar essa ideia de currículo na perspectiva de que currículo é aquilo que circula no interior da escola, que se aprende na escola, de uma forma determinada, planejada, ou mesmo de uma forma que não foi previamente planejada, né, e estruturada. E aí, nesse sentido, é importante que esses trabalhos, desde a sociologia da educação, apresentam para a gente do currículo como um campo de tensão, um campo de disputa, disputa que tem a ver com relações de poder, porque currículo está diretamente vinculado à ideia de cultura. E é uma ideia aqui de cultura, eu vou usar de uma forma rápida aqui, um conceito de Raymond Williams, quando ele fala do caráter residual da cultura, ou seja, aquilo que permanece, aquilo que, com todas as transformações históricas, sociais que vivemos, ainda tende a permanecer. Então, de um certo modo, o currículo pensado na escola, a gente pode associar essa ideia, que é o que desejamos que permaneça da cultura para as novas gerações, o que se transmite, o que se deseja que permaneça. Nesse sentido, esses conflitos e esses diferentes interesses fazem com que haja disputas constantes para se pensar quais são os melhores ou quais os valores, os conhecimentos que se deseja, então, que faça parte da escola, que sejam transmitidos às novas gerações. Da mesma forma, quando a gente está pensando na definição de conhecimentos que tem relação com currículo não é só conhecimento, mas conhecimento faz parte da definição de um currículo, a definição de que conhecimentos valem a pena serem perpetuados. E é claro que, num contexto de complexificação da sociedade, essas definições são cada vez mais tensas e mais tensionadas na disputa, né? Por exemplo, algumas disciplinas ou alguns conteúdos que anteriormente eram tidos como clássicos e necessariamente presentes no currículo, talvez hoje julguemos que não sejam mais tão fundamentais. A gente estava conversando agora há pouco, né? Por exemplo, língua. Já tivemos latim no currículo brasileiro. Hoje vamos manter o latim, vamos trazer o latim de volta, ou vamos trazer tupi-guarani, quer dizer, o que, afinal de contas, se traz para o currículo, porque existe um limite também da estrutura da escola sobre aquilo que a gente consegue dar conta no tempo de escolarização. Bem, essas disputas, elas estão postas a todo momento, e é por isso, inclusive, que a cada ideia de reforma educacional, de mudança de escola, se surge com a brilhante ideia de que precisamos reformar currículo. Né? Então, o currículo é um campo estratégico, o currículo é um campo muito importante para se pensar em projeto de país, em projeto de sociedade, em projeto educacional. Bem, nesse contexto, então, a gente amplia e torna ainda mais complexa essa discussão quando nos voltamos para as temáticas das transformações contemporâneas, e no caso específico aqui do que a mesa propõe, quando vamos olhar para o tema da juventude, né, que é um outro conceito que está aí no título da mesa. Juventude, que é também uma categoria construída, né? Bourdieu tem a famosa entrevista dele, a clássica entrevista, Juventude é apenas uma palavra, em que ele vai problematizar como é uma construção arbitrária aquilo que chamamos de juventude, né? Pelas políticas todas hoje, em especial as políticas da ONU, Unesco, né? Se define juventude como sujeito que tem entre 15 e 29 anos. Mas isso, então, quer dizer que todo mundo que tem entre 15 e 29 anos é jovem? E aí tem toda a produção também do campo da antropologia, da sociologia, da educação, que vai mostrar que, nesse público de 15 a 29 anos, existe uma diversidade gigantesca e que não dá necessariamente para a gente dizer que todos eles são jovens, ou que, então, quem tem 14 anos não é jovem, quem tem 30 não é mais. Então, é uma arbitrariedade essa definição que se dá em razão das necessidades de políticas públicas, né, de definição de público-alvo de algumas políticas. Mas, mesmo assim, é fundamental que a gente compreenda essa ideia de juventude que, classicamente, está na ideia do não lugar.
né? Um outro conceito clássico alinhado à ideia de juventude é o de moratória social, que é a ideia de que o jovem é aquele sujeito que está se preparando para. Ele não é, ele está se preparando para. Ele não é mais criança, né? Ele não é mais aquela, ele já precisa começar a ter ações, mas ele ainda não tem condições de responder por si só por todas as suas decisões, tomadas de decisões. Então existe uma ideia clássica da juventude como vivendo esse não lugar, né? Essa é a interface. Alguns estudos também sobre sociologia, em especial mais recente, no Sociologia da Juventude, vêm problematizar de que mesmo os jovens tendo entre 15 e 29 anos, pessoas de 15 anos, não necessariamente são todas elas iguais. Têm as mesmas condições de vida, pensam, vivem a juventude da mesma forma. A moratória social, por exemplo, é um conceito que está muito mais ligado aos jovens de uma determinada classe social. Quem é o jovem que pode experimentar e dar um tempo para depois ver o que ele vai fazer, né? Esse não é todo jovem da sociedade brasileira. Então, desde esses vários estudos com relação à juventude, nós temos conseguido compreender que a juventude é uma categoria bastante plural e muito mais uma sociedade complexa como é a sociedade brasileira, uma sociedade desigual como é a sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de juventude, nós estamos falando de qual juventude? De qual classe social, de qual raça, etnia, de qual gênero, né? Então, tudo isso torna ainda mais difícil a gente entender esse sujeito e a gente precisa trabalhar cada vez mais nessa ideia da pluralidade da juventude. Então, vejam, currículo não é simples, juventude menos ainda, e a gente está tentando juntar tudo isso, não é? Então, esse é o grande desafio da gente, que está trabalhando com educação, com ensino médio, voltando para pensar essa questão, em especial, do currículo para o ensino médio, nesse contexto da atualidade. Então, nesse sentido, apresentando essa complexidade dos sujeitos e dos conceitos, eu queria, então, me aproximar do tema principal, que é a questão da reforma do ensino médio, né? O ensino médio no Brasil, ele é algo bastante novo para nós, né? A gente tem uma expansão de matrículas no ensino médio que vai se dar nos anos 90, início dos 2000, ou seja, muitos brasileiros não chegaram ao ensino médio e é recente essa expansão da matrícula no ensino médio. Então, a gente pode dizer que do sistema educacional, talvez seja esse o nível mais novo para nós que trabalhamos com educação, no sentido de pensar a política de expansão, de universalização. Então, vamos pensar agora um pouco sobre o ensino médio. Então, nesse contexto de uma expansão recente de matrícula, de um sistema que ainda é bastante precoce nesse sentido de se constituir como sistema, já se começa a falar da necessidade de reformar o ensino médio, né? Isso virou um chavão comum, é necessário mudar o ensino médio. E aí, qual é o problema? Por que é importante mudar o ensino médio? O problema que se apresenta na mídia, de um modo geral, no senso comum de um modo geral, é que é um nível de ensino que não está funcionando. E o que nos diz que ele não está funcionando? Tem dois elementos básicos que são trazidos como indicadores de uma má qualidade do ensino médio. Temos um alto índice de evasão no ensino médio. E isso tende a se colocar também como sendo um problema do Brasil. Não é um problema essencialmente brasileiro, o que não justifica, não quer dizer que então tudo bem, não somos só nós que estamos perdendo os jovens, tudo bem, não se trata disso. Mas não é um problema somente do Brasil esse índice de evasão no ensino médio. E quando se trata da evasão, o que se tende a trabalhar como reiteradamente a mídia traz isso? A evasão se dá primeiro porque a escola é chata. Os jovens acham a escola chata, né? Bom, antigamente ela era muito legal, hoje que ela é chata. Então, assim, primeiro que se tenta trabalhar numa perspectiva que não dá muito para entender o que, afinal de contas, vem a ser essa chatice da escola, né? E uma outra questão, a escola está descolada do mundo do trabalho. Os jovens estão interessados em aprender e se preparar para o mercado de trabalho. Então, essas duas, é claro que não são só essas, mas essas duas explicações justificariam, no senso comum, a evasão, o entendimento da evasão dos jovens do ensino médio. Bem, queria pegar um ponto aí, em especial essa questão da formação para o trabalho.
Hoje, de novo, foi publicado um dado, vocês devem ter visto, sobre uma manobra que se faz de que diminuiu o desemprego, mas aumentou o número de pessoas que procuram emprego. Então, assim, eu não sei muito bem como que a gente lida com isso, mas, assim, o que a gente vem acompanhando na imprensa é que nos 3 últimos anos nós temos tido um fechamento gigantesco de postos de trabalho. Então, acreditar que é pela formação profissional que a gente resolve o problema de inserção no mercado de trabalho parece, no mínimo, ingênuo. Então, dizer que a escola é chata porque ela não forma para o trabalho, que o jovem espera ser formado para o trabalho porque ele quer se inserir no mercado que está se desintegrando, parece que também não está ajudando a gente a pensar a questão da reforma do ensino médio. Um outro dado para dizer do problema do ensino médio é que os alunos têm tido um baixo desempenho nos exames internacionais, em especial no PISA. O PISA, vocês devem, com certeza, já ter visto coisas sobre ele, mas eu tenho um dado que eu acho que é importante, que é um corte em faixa etária. Né? Quer dizer, são alunos de 15 anos de idade que fazem o PISA. No Brasil, nós temos uma população enorme de jovens de 15 anos que ainda não terminou o ensino fundamental. Então, assim, nós entramos já para realizar a prova num descompasso muito grande com relação a jovens de outras sociedades que estão em outro nível, ou seja, a prova não necessariamente está adequada àqueles jovens de 15 anos, que 15 anos você deveria estar terminando o ensino médio, só que no Brasil nós temos uma boa parte da população que sequer está fazendo o ensino médio. E, além disso, todas as críticas que vocês já devem ter visto e acompanhado com relação ao que avalia essas provas, né? Quer dizer, o quanto a gente pode, de fato, tê-las como elemento determinante da qualidade de ensino. Bem, esse é o cenário que se constrói para dizer da necessidade da reforma do ensino médio. O que eu estou querendo aqui trazer para vocês é que esse é um cenário que é frágil para justificar a reforma do ensino médio, porque se coloca sobre o ensino médio uma expectativa de resolver problemas que não necessariamente são do ensino médio. O principal deles é a relação com a formação para o trabalho. Né? Bem, mas isso não quer dizer que a escola vai bem. Longe de mim dizer isso, de achar que a escola de ensino médio está adequada e que, portanto, não temos que fazer nada. Entendo que é, sim, necessário que se repense o ensino médio, que se repense o currículo, principalmente nessas mudanças históricas e sociais que a gente tem vivido. Né? A gente tem um dado super inovador nesse sentido, que as colegas depois vão explorar mais com certeza, por exemplo, a tecnologia, as novas mídias. Então, não dá para a gente imaginar que a escola não tenha que viver um diálogo com essas mudanças do nosso tempo. Então, dentro daquele contexto que eu apresentei para vocês, né, quer dizer, a solução está na reforma curricular. E aí tem um aspecto específico dessa reforma que está posta hoje, que começa lá com a medida provisória de 2017, que se transforma depois em lei, né, 2016 a medida provisória, né, se transforma em lei em 2017, e que está, de alguma forma, expressa no Nacional Comum Curricular, que, em especial, é aquela ideia da flexibilidade de currículo e dos 5 itinerários formativos. Se vocês se lembram lá dos 5 itinerários formativos, que são as áreas de linguagem, área de matemática, ciências naturais, ciências sociais e formação profissional. São esses 5 itinerários formativos. Então, a ideia de que a escola, sendo chata, ela pode se tornar mais atrativa para o estudante. Como? Deixando o estudante escolher estudar aquilo que ele gosta, aquilo com que ele tem afinidade. Olha, e não há nada mais atraente para um jovem de 15 anos do que ouvir isso. Aos 15 anos de idade, você pode escolher nunca mais estudar matemática na sua vida, ou nunca mais estudar literatura na sua vida. Né? É um pouco isso que sinaliza para os jovens. Então, os itinerários formativos, que é uma das marcas dessa reforma curricular, vem trabalhar com essa ideia de buscar se tornar mais atrativa a escola para o jovem do ensino médio, num contexto totalmente desorganizado de qualquer postura de orientação ou de ajuda para esse jovem nas escolhas que faz. Né? Além disso, uma outra novidade que está na reforma curricular, na lei, é o uso da educação à distância. Os jovens poderiam fazer o ensino médio, ou uma parte da carga horária do ensino médio à distância. Olha que legal, é uma geração que gosta de computador e que agora pode ficar em casa estudando com o computador. Eu vou explorar mais o de itinerários formativos e de EAD, eu só queria trazer uma questão aqui. Não sei se vocês já viram índices de evasão em cursos de educação à distância. São altíssimos.
Se vocês adultos já tentaram fazer algum curso de educação à distância, e quantos vocês já não desistiram no meio do caminho? Quer dizer, demanda uma autodisciplina o trabalho de educação à distância, que ela não se dá aleatoriamente, né? Porque eu gosto de computador, que eu vou necessariamente me dar bem num curso de educação à distância. Além de todas as outras questões que a gente pode trazer. A escola tem sido reiteradamente, nas pesquisas que a gente faz com jovens de ensino médio, trazida como um ambiente fundamental na sociabilidade. O que eles mais enaltecem da escola é a possibilidade do encontro com os amigos, das relações, da interação. E aí você vai, com a educação à distância, retirar esse espaço desses jovens. Então, assim, eu nem vou me aprofundar na questão da educação à distância, eu vou ficar nos itinerários formativos. Aqui tem uma citação que está na própria Base Nacional Comum Curricular, que vai dizer que, no Brasil, a expressão itinerário formativo tem sido tradicionalmente utilizada no âmbito da educação profissional, em referência à maneira como se organizam sistemas de formação profissional ou ainda as formas de acesso às profissões. No entanto, na Lei 13.415 de 2017, que é a Lei da Reforma, a expressão foi utilizada em referência a itinerários formativos acadêmicos, o que supõe um aprofundamento em uma ou mais áreas curriculares e também a itinerários da formação técnica profissional. Então, isso está lá no texto, né? Mas, no próprio texto, também diz o seguinte: essa nova estrutura valoriza o protagonismo juvenil, aquilo que a gente falava, né? A ideia de que o jovem pode agora escolher, ele pode criar o seu itinerário, a sua opção do que fazer no ensino médio. Uma vez que prevê a oferta de variados itinerários formativos para atender à multiplicidade de interesses dos estudantes, o aprofundamento acadêmico e a formação técnica profissional. Além disso, ratifica a organização do ensino médio por áreas do conhecimento. De fato, os documentos dos anos 90 já falavam isso, já estavam organizado o currículo do ensino médio em áreas. O documento lá, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que são de 98, né, final dos anos 90, já está assim organizada, né? Sem referência direta a todos os componentes que tradicionalmente compõem o currículo dessa etapa. Não tem discordância com o que está no texto, né? A questão é que, se a gente pega a lei da reforma, citada anteriormente, ela primeiro já diz, não é de acordo com o interesse do aluno. Quem vai decidir qual é o itinerário formativo é o sistema de ensino, que vai decidir qual é o itinerário que aquelas escolas irão ofertar. E no caso específico do ensino médio, a gente tem mais, não me lembro, cerca de metade dos municípios brasileiros tem uma escola de ensino médio. Imaginar que essa uma escola de ensino médio vai oferecer os 5 itinerários formativos é imaginar que nós estamos num outro mundo que não é o mundo no qual, de fato, nós habitamos. Então, essa ideia que é atraente para o jovem, né? Quer dizer, olha, vai ser legal agora, você vai poder escolher e fazer um percurso de acordo com aquilo que você tem mais interesse. É uma falácia. E vai ajudar, na verdade, a desconstruir o pouco de organização que o ensino médio tem ou tinha, né? E aí, na verdade, esses itinerários eles são definidos não por opção do jovem, mas pela oferta que o sistema fará. E aí está a grande questão, né? Vou aqui já encaminhando para terminar, né, para poder dar tempo, que é a questão da Base Nacional Comum Curricular e como ela está articulada a essa lei da reforma. A lei da reforma, se vocês ainda não leram, precisam ler. É, assim, uma peça de horrores, né? Que precisa ser revogada, que precisa ser jogada por terra. Porque, com relação, além dos itinerários formativos, a lei prevê, né, como conteúdos, como campos disciplinares obrigatórios, língua portuguesa e matemática. Está claro na lei. Tudo bem que a gente diga, mas não é possível que vai ficar só língua portuguesa e matemática. Tudo é possível nesse país, a gente está vendo isso, né? Quer dizer, absolutamente tudo está sendo possível. Mas a lei da reforma garante esses 2 componentes curriculares. Uma outra coisa importante também, que eu acho que é necessário destacar, é que a lei da reforma também ela fala do componente de inglês, né, de conteúdo a ser ensinado, que é um retrocesso com relação ao que nós vivemos nos documentos anteriores, em que a gente tinha incluído como língua obrigatória o espanhol, exatamente na tentativa de construção de uma identidade, aprofundamento de uma identidade regional, né? Agora volta o inglês a ser a língua obrigatória, né? E, inclusive, no texto da reforma diz que a oferta ou ensino dessa língua pode ser feito, ele abre a perspectiva na relação em parcerias, de acordo com o que houver de disponibilidade. Ou seja, podemos começar a fazer convênio com as várias escolas de língua que tem por aí, né?
quer dizer, como algumas escolas particulares já o fazem. Isso pode vir para o sistema público. Uma outra questão é que é focado, todo o documento, né, da base está focado na questão das competências e habilidades. Quem estuda currículo sabe que desde os anos 90 isso foi um carro-chefe nas ideias de currículo, né? Você retira o conteúdo, retira a questão de temas e você estrutura o currículo com base em competências e habilidades. Competências e habilidades, elas fazem sentido num contexto exatamente de desconstrução, né, do mundo do trabalho. Existe toda uma bibliografia aí do campo no campo da sociologia do trabalho, na França, que traz isso. É a ideia da empregabilidade, né? Então, o sujeito ele tem que ter capacidade para... Uma coisa é quando eu vou procurar um emprego e diz assim, olha, você tem que ser fluente em inglês. Outra coisa é dizer, você tem que ter uma expressão oral muito boa. Você cai num campo da subjetividade que torna muito mais difícil para quem está nessa posição. E aqui também. Aqui você não tem os conteúdos claramente definidos, mas você tem habilidades e competências a serem desenvolvidas e que é difícil você tornar isso algo concreto no fazer pedagógico, né? E você acaba trabalhando numa perspectiva muito mais da subjetividade e da inconstância e pouca definição, né? Uma outra questão clara nessa proposta curricular é pautada pela flexibilização do conhecimento e do currículo. Nada contra a flexibilização. Eu sou uma das pessoas que acho extremamente interessante a gente pensar numa organização da escola com base nesse diálogo entre áreas, diálogo entre disciplinas e com base na flexibilização do currículo. Só que a flexibilização curricular ela tem sido usada desde os anos 90 num contexto de enxugamento e de economia. Tá certo? E aqui, de novo, vem dessa mesma forma. Então, o professor agora, como a gente já vive no campo das ciências sociais, o professor de sociologia, que não é formado em sociologia, é o de história que dá aula de sociologia, mas tudo bem, é a mesma área, né? É o de história que dá aula de sociologia, de filosofia, né? E aí você vai criando um fosso e aprofundando a desprofissionalização dos professores. Então, a flexibilização curricular em contexto de enxugamento de recursos, e é o que nós estamos vivendo, né? Foi aprovada a PEC 95, que prevê não ter novos gastos públicos pelos próximos 20 anos, isso é sinônimo de precarização, não tem outra ideia que tenha resposta. E a oferta de EAD, que a gente já comentou, e que no texto da lei, é claro, quem que vai oferecer EAD? Empresas de radiodifusão. Está lá no texto da lei, não sei o que está falando, está lá na lei. O que são empresas de radiodifusão? Vocês conhecem algumas, né? Então tá. A questão da expansão para o período integral, que é claro, sem recursos, vocês podem imaginar como isso vai se dar, que já está se dando com as parcerias com as empresas e com as fundações, né? O país foi fatiado, cada estado está na mão de uma fundação que está de olho nessa oferta do ensino integral. Não é à toa que os secretários de educação estão tão empenhados na aprovação da BNCC, me parece, né? E aí, para fechar, o dia 2 de agosto, que é o dia D, né? Vocês já devem ter visto isso pela imprensa, que o Conselho de Secretários de Educação está chamando, junto com o MEC, para que todas as escolas parem no dia 2 para discutir a Base Nacional Comum Curricular. E a ideia da discussão, que sem dúvida não vai ter uma discussão, são mais de 100 páginas num único dia, né? É a ideia de legitimação desse processo que já está definido, não tenho dúvida que já está definido, já tem livro didático produzido, já tem material didático sendo fornecido com base nessa nova base. E, ao mesmo tempo, a Conferência dos Trabalhadores está chamando para ser o dia de movimentação, para repudiar a reforma, demandar que essa reforma de ensino médio ela seja revogada e que a Base Nacional Comum Curricular seja suspensa e retorne ao processo que ela vinha tendo de discussão. Então, quinta-feira é um dia de grande movimento, né? E o que, de fato, está em jogo com tudo isso que nós estamos vivendo é uma perspectiva privatizante do ensino médio, né? Quer dizer, o setor privado está todo ele interessado no ensino médio, em entrar, seja na oferta de EAD, seja na oferta da complementação da escola para que seja a escola de período integral, seja nas parcerias com escolas de língua ou outras escolas para oferecer as disciplinas que o setor público não tem dado conta, né? Um esvaziamento de conteúdos, que isso também já tem sido discutido tanto, e reforçando essa ideia de que a formação profissional resolve o nosso problema de desemprego, né? Quer dizer, formando os alunos no campo profissional, tornando-os empregáveis, que a gente resolve o problema do desemprego.
E eu tentei mostrar antes que parece que não é bem essa a questão, né? E, finalmente, o aprofundamento da desprofissionalização do professor. O texto da reforma já prevê a contratação de pessoas de notório saber para trabalhar no campo profissional, mas isso não quer dizer que em outras áreas não possa acontecer da mesma forma, né? Bem, era só esse rapidão, assim, esse cenário, para que a gente possa depois conversar mais, e tenho certeza que as colegas vão trazer mais questões. Muito obrigada. Obrigada, Dirce. A gente passa agora à fala da professora Jaqueline Barbosa, que vai trabalhar com juventudes no ensino médio em relação à BNCC. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a Márcia aí a oportunidade de estar aqui nessa conversa com essas duas professoras, num tema tão candente, importante e instigante. Tá? Eu gostei muito da fala da professora Dirce, tenho 99,5 de concordância e 3 pontos de discordância, que é sempre bom ter, mas ela vai me ajudar muito, porque eu vou pular um monte de slides iniciais, porque ela já contemplou na fala dela, isso é sempre bom. Tá certo? Bom, ela já falou disso, e aí é uma das coisas que eu vou, enfim, estar passando muito rapidamente, né? A gente pode aí trabalhar com diferentes concepções de jovem e juventude, umas concepções mais essencialistas, como se tivesse uma essência de jovem, um jovem só. Pode trabalhar no sentido geracional, falar de geração X, geração Y, geração G, enfim, é claro que aí eu já tenho uma dimensão um pouco mais histórica e social, ainda assim é impreciso esse recorte, porque precisaria ter outras categorias como gênero, né, classe social, enfim. Pensar também como construção aí, de identidade, e pensar como construção sócio-histórica e cultural, que ela já, de alguma forma, ali mencionou, que é o que os documentos vêm, pelo menos, né, no discurso, dizendo que é. Muito bem. Da mesma forma, o jeito de ver o que é ser jovem, né? Eu posso ver, e já teve momentos na história da política pública, né, em que era ver jovens como um problema, então temos que evitar, né, os problemas relacionados à juventude. Essa coisa que ela falou da moratória social, então o jovem também como a solução, né, na direção inversa. Esta perspectiva de que ele não é, né, é um vir a ser, um ser em formação, e aí a perspectiva do sujeito de direito, como um sujeito de direitos, que é também a perspectiva que está aí um pouco, pelo menos no discurso dos documentos curriculares. Esta é uma das discussões e pontos de tensão, quando, né, o governo golpista, enfim, recolocou a questão da base, que estava organizada a princípio como direitos, aí, né, direito de aprendizagem, expectativa de aprendizagem, e recolocou aí em termos de habilidades e competências. Enfim, isso obrigou o Conselho Nacional, inclusive, a ali tentar, de alguma forma, equacionar como é que os direitos se equacionariam aí as tais habilidades e tal. Muito bem. Bom, isso está colocado pelos documentos, e também cultura juvenis é uma coisa que anda pelos documentos curriculares há décadas. E aí também, né, gente, sentidos são variados, né? Com base em que se tem se dado? Quer dizer, há também uma recomendação aí desses organismos internacionais de que considerar as culturas juvenis, considerar o protagonismo juvenil, é algo que impacta de alguma forma por exemplo, na evasão e manter os jovens na escola. Então, um dos motivos que várias políticas, né, digamos aí, numa perspectiva liberal, aderem também a esse discurso. Então, você tem gente defendendo e falando de cultura juvenis num espectro muito grande e concepções muito diferentes do que são as culturas juvenis. Então, por exemplo, uma delas vai dizer o seguinte: olha, em consonância com o Juve, essa proposta de atualização das DCNEMs concebe a juventude como condição sócio-histórica cultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias, que não se restringem à biológica etária, mas que se encontram articuladas com a multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes. Então, na perspectiva que eu, né, como uma categoria sócio-histórica que a gente tinha ali falado. Isso está nas DCNEMs, que é as diretrizes de ensino médio, as mais recentes. Nas diretrizes de fundamental,
olha só o que é colocado, como ela é colocada. Entre os adolescentes de muitas escolas, é comum observar a adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo nas áreas urbanas mais densamente povoadas. Olha, ixi, ele não está parando. Horas, o que isso quer dizer? As culturas juvenis aí são quase alguma coisa com que, olha, professor, tolere, tá? Né? Olha, requer dos educadores maior disposição para entender, entenda, né? Quase um colonizador ali dizendo, olha, veja bem, eles são assim, mas entenda esse jeito deles se vestirem, esse jeito deles falarem, furar a orelha, atravessar o pescoço, botar piercing, então, né? E todas essas corporeidades. A gente precisa ter algumas referências um pouco para entender, né? Eu vou buscar aqui numa autora mexicana chamada Rosana Reguidio. E ela vai dar alguns conceitos para a gente ajudar a gente a pensar. Como é que a gente pode considerar essas grupalidades juvenis? Tem uma primeira categorização possível, que é por modos de agregação. Então, o que é grupo? O grupo se reúne pelas condições de espaço-tempo, faz a coisa, se separa, digamos assim. O coletivo já tem um projeto ou atividade comum. Um movimento juvenil, né, tem um pouco esse projeto, mas tem também a presença de um conflito ou objeto social em disputa. E as identidades juvenis têm a ver aí com essa proposta identitária, como se fosse aderir de alguma forma às propostas identitárias. Tá? Então, a gente, quando vê as grupalidades juvenis, a gente pode estar vendo tudo isso. Isto é uma coisa interessante a se considerar. Né? Além das formas de participação institucionalmente descritas, há outras que eles criam e recriam, né? E, sobretudo, ligadas também às produções culturais, né? Que aí, nesse sentido, também tem uma referência política. E ela vai dizer também que tem 3 maneiras da gente olhar para essas grupalidades e para as culturas juvenis. A gente pode pensar como que elas são, então, esses diferentes tipos, quais são as formas de grupalização, e as 2 últimas, que são as que me interessam mais e as que eu acho que têm mais força no currículo. Eu posso olhar as culturas juvenis como nomeando os processos socioculturais mediante os quais os jovens aderem a certas identidades sociais e assumem discursos, estéticas e práticas. Esse, em geral, é o conceito e o sentido mais veiculado. Então, os punks, os góticos, os metaleiros, né? Então, tem ali uma identidade social que assume discursos e estéticas próprias. Mas eu posso pensar também em culturas juvenis, e isto é especialmente rico quando a gente pensa a área de linguagens no currículo, como um conjunto heterogêneo de expressões e práticas socioculturais da cultura juvenil. Então, não tem uma referência empírica de grupalidade, mas são as práticas, né, e as expressões próprias desses grupos. Tá? Isso dá chão para a gente poder pensar e base para a gente poder pensar num currículo. Claro que a gente também tem que considerar ali estas identidades, o que se chama aí de descrições identitárias. Por que considerar as culturas juvenis, né? Então, não há de ser porque os organismos internacionais recomendam que, se a gente fizer assim, eles ficam mais dóceis e ficam na escola até o final e não evadem. Não há de ser por isso. Mas, sim, consideração dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, dos jovens, seus modos de vida, formas de expressão. Porque consideração dos jovens como uma categoria sociocultural. Eles são, né? Efetivamente, eles não vão vir a ser. Consideração, eventualmente, também do que já é conhecido, né, do experienciado, aquela ideia até, digamos, metodológica geral, que a gente tem que partir do que conhece, do que se vive, do que se experiencia para ensinar. Né? Uma consideração da diversidade cultural. Né? Então, é uma das diversidades, muitas, que aí atravessam a escola, e a escola cada vez mais, né, tem aí que se a ver com essa diversidade, as culturas juvenis também são. E aí um predomínio crescente do que se chama aí as culturas pré-figurativas. Né? Uma antropóloga, Margaret Mead, que vai dizer o seguinte: a gente tem várias formas de pensar aí os processos de aprendizagem e relação entre gerações. A gente tem as culturas pós-figurativas, que são assim, os mais velhos, era como tudo, né, o mundo vinha caminhando
até a década de 60, 70, enfim. Os mais velhos ensinavam os mais jovens aprendiam com os mais velhos, estava tudo certo. Você tem as culturas configurativas, onde os coetâneos aprendem entre si, e as pré-figurativas, que é o que a gente vive atualmente, aí pós-revolução tecnológica. Por quê? Porque os mais novos ensinam os mais velhos, e é isso que a gente vive, né? Quem de nós não tem aí um sobrinho, um filho emprestado, um vizinho, que socorre a gente quando a gente quer configurar não sei se vocês são os próprios que também são recorridos, né? Mas quando a gente quer configurar, baixar um app, rodar não sei o quê, resolver um problema, né? Você sempre, em geral, recorre a alguém mais novo, quando você, né, já atingiu uma certa faixa etária. Bom, mas enfim. E esse é o pânico dos professores nas escolas. Bom, como é que eu vou lidar com uma coisa que eles sabem mais do que eu? Isso é típico das culturas, né, pré-figurativas. E é por isso mesmo que a gente tem que lidar, né, porque tem a quem diga que é o seguinte: os jovens, eles antecipam o futuro, e aí não é antecipar o futuro de que eles são o futuro, não é isso. As práticas, as relações, o que eles desenvolvem vão circular e vão se hibridizar com outras coisas culturalmente existentes. Eles, de fato, criam coisas diferentes, né, porque as novas tecnologias, os novos letramentos, essas práticas que envolvem, né, as culturas digitais, a Web 2, possibilita efetivamente que eles vivam ali um duplo papel, né? Eles não são só consumidores de cultura, eles são também produtores, e, nesse sentido, eles fazem, refazem. Não quer dizer que tudo que faça seja lindo, maravilhoso, politicamente correto, esteticamente belo, e nem eticamente, né, irreprovável. Enfim, o fato é que fazem, produzem e que, de alguma forma, antecipam coisas, né? Eu dou sempre um exemplo de brincadeira, que é o meme da Nazaré Confusa, sabe? Aquela coisa que, né? Então, não sei o quê. Então, tipicamente, né, das redes sociais, tipicamente ali, um tipo de produção que circula nas culturas juvenis e tal, e foi apropriado recentemente pela Rede Globo, que foi fazer a propaganda da novela Senhora do Destino à tarde, e o que ela fez na hora de fazer? Que ele botou o meme da Nazaré Confusa, né, olhando, é terça, é quarta, é quinta. Aí aparece a propaganda, não se engane, é segunda-feira, às 14 horas, né, o meme, a novela vai começar. Então, veja, eu pego um meme, que é típico de uma coisa que não é de um discurso institucionalizado, e já estou colocando, porque eu também remixo, porque tal. Então, não se trata da gente pensar hoje em coisas que circulam numa determinada cultura ou outra, até porque vários sociólogos e antropólogos já vão descrever os fenômenos das hibridizações, etc., etc. Tá? Enfim, então esse ritmo, né, acelerado das mudanças e as incertezas diante do futuro requerem uma formação que seja aí ancorada em princípios éticos, estéticos e políticos, e que possa ser marcada por uma certa diversidade, flexibilidade e criatividade. O conceito de criatividade ganha uma nova roupagem, não tem nada a ver com aquela coisa de criativo, né, de uma certa psicologia da década de 70, mas não se aplica só às artes, à literatura e à invenção científica, né? Já não se restringe somente às pessoas especializadas. Aí a imaginação criativa nas indústrias, né? Enfim, tem a ver aí com vários aspectos da vida cotidiana. Tá? Hoje se fala muito em cidades e economias criativas. Né? E tudo que se diz aí de essas terminologias que usam criativos aí como adjetivos tem a ver com essas coisas, né? Envolvem fenômenos de reciclagem, redistribuição, mescla e apropriação que caracterizam boa parte da cultura contemporânea e uma parte considerável das culturas juvenis. Tá? Então, um pouco isso. Por que também considerar? Né? Porque também em função do que se chama aí nos estudos dos novos letramentos, de pensar nova mentalidade e novo ethos. Né? Já não se trata mais de um homo sapiens, mas a gente chegou aí, né, no homo sampler, e que, portanto, tem aí essa coisa né, do remix mesmo envolvido, né? E, portanto, são atravessadas aí por essas novas formas de produzir aí conteúdos. Portanto, a gente pode, tinha falado antes, pensar, né, a hibridização presente nesses processos de diferentes sentidos.
A gente pode pensar, e o Feixa, que é um antropólogo catalão, vai fazer aí um apanhado para discutir esse conceito. Então, ele vai pegar do Canclini a ideia de que criatividade cultural é realizar algo novo a partir de algo já existente, né? Que tem a ver com interação entre o local e o global, o hegemônico e o subalterno, o centro e a periferia. Já para outros autores tem outros sentidos, né? Então tem o sentido de emancipação ali, né? Hibridização como ideia de emancipação da cultura, ou como reconhecimento de uma necessidade, de uma necessária heterogeneidade e diversidade, né? Uma concepção de identidade que vive com e através, e não apesar da diferença, né? Essa ideia de viver com e através, e não apesar, né? Vai muito distante dessa ideia de simplesmente reconhecer ou aceitar ou tolerar a diferença, mas tomá-la como constitutiva, né? Dessas práticas e desses discursos. Claro que isso não é isento de conflitos, né, de disputas, nada o é. Né? Mas contemplar produções das culturas juvenis, que não raro trazem hibridizações de diferentes ordens, podem ajudar a recolocar o trato com a diversidade também em outras bases. Ok, tem uma dimensão ética, estética e política. Né? A gente pode pensar, bom, mas se os jovens já dominam muitas das formas de expressão das culturas, por que contemplá-las na escola? Pelo espaço de democratização e troca, porque a escola deve ir além do aprender a fazer e usar, deve ser um lugar privilegiado à reflexão e à crítica. Né? E aí isso a escola faz, e ele não, ou pelo menos deveria fazer, e ele não necessariamente faz no seu cotidiano. E tem essas dimensões éticas, estéticas e políticas que precisam ser levadas. Bom, a escola sempre desempenhou, né, ou teve um desempenho durante os séculos, a função de disciplinar e de, teoricamente, capacitar as pessoas para o trabalho. E aí, promovendo o máximo a homogeneização da sociedade e suavizando as diferenças herdadas dos diferentes mundos da vida. Em que direção, então, eu vou mudar? Né? O que a escola precisa fazer? Bom, ela precisa recrutar e não ignorar nem apagar as diferenças, né? E, de alguma forma, o currículo precisa tentar entrelaçar essas diferentes subjetividades, as linguagens, discursos e registros, e usá-los como um recurso para a aprendizagem. O que o grupo de Nova Londres, né, vai falar ali no Manifesto dos Multiletramentos, da ideia do que seria uma epistemologia do pluralismo. Né? Portanto, é preciso que a gente dê acesso, e esse é o grande discurso de quando se, por exemplo, trabalha com letramento dominante na escola, né? É preciso dar acesso às pessoas, né, aos letramentos e, portanto, às práticas, mas isso não pode apagar ou deixar para trás diferentes subjetividades. Tá? Então, a ideia é que a gente veja como é que nessa diferença eu consiga agregar, não sem conflito, partilhar, ampliar, né, as possibilidades de fazer ali sentido. Tá? Para a gente ver como é que isso, então, está aparecendo na base. A base está organizada por campos de atuação, no ensino médio são esses 5. Eu vou falar um pouquinho mais do campo da vida pessoal, porque ele ali também é menos entendido. As habilidades, eu acho que a Dirce colocou muito bem, um certo projeto de considerar competências e habilidades que estão aí nas reformas curriculares desde a década de 90. Mas, de novo, currículo é campo de disputa, né? E disputa de sentidos e tudo mais. Há uma tentativa, pelo menos em algumas áreas, em algumas, né, disciplinas, de fazer uma leitura das habilidades que seja menos focada nos processos cognitivos, mas que resgatem a dimensão do conhecimento e, mais do que isso, das práticas sociais. No caso de língua portuguesa e na área de linguagem, de uma forma geral, isso é mais sintomático, por quê? Porque era uma área mais procedimental. Né? Os conhecimentos em si estão ligados à metalinguagem e a parte do uso ela já é mais procedimental. Então, talvez esse impacto tenha, né, mais outro tipo de mais num certo sentido tal. De qualquer forma, há um esforço,
né, de tentar, portanto, colocar as habilidades situadas. Então, as habilidades definidas na base é um processo cognitivo, um objeto do conhecimento e um contexto e um modalizador. Isso é definido. E isso é muito diferente do que também não há só uma concepção de habilidade, também não há só uma concepção de competência, ainda que eu reconheça que uma tendência, né, absolutamente, digamos, mais forte, esta tendência que vem aí na rasteira desses projetos neoliberais. Tá? Mas, então, nesse sentido, há um esforço na base de língua portuguesa de colocar essas habilidades no campo. É claro que a primeira leitura dela tira o campo e bota uma lista de habilidades com númerozinho. Primeira coisa que a Lehmann fez quando foi lá fazer uma tabela é tirar o campo e botar número 1, habilidade 2, habilidade, tudo que não se queria. Né? Então, o cuidado de ler a base e tal, que era, né, uma coisa que já vinha sendo discutido nas versões anteriores. Né? Então, também discordo que não é toda a base que desconsiderou o que estava sendo feito antes do golpe. Né? Esta versão, ela tenta, na área de linguagem, de língua portuguesa, ela tenta voltar, né, no que estava sendo discutido por conta de um processo de discussão, mas é óbvio, é objeto de disputas mil. Muito bem, como é que a coisa se articula, então? Então, tem um campo que é um campo perigosíssimo. O jeito que isso aqui for compreendido determina muito das possibilidades de considerar, inclusive, as culturas juvenis. Então, tem um campo da vida pessoal, que tem aí um jeito, também uma outra coisa, que vem junto na esteira do protagonismo, tal, que é projeto de vida, em geral tratado de um jeito absolutamente reducionista, que é o que você vai ser, o que você vai planejar, vamos fazendo gestão do seu tempo, da sua vida, tal. Então, como é que quase isso? Como é que você pode entender isso? Não sei, a gente precisa buscar isso junto. É uma coisa completamente... não, mas a gente talvez possa reler isso. Então, a ideia é isso. O que está nesse campo? Né? É como se fosse ali no centro um direito a saber sobre si. Né? Alguns autores vão defender que o jovem tem o direito a saber sobre si. E ser jovem, condição juvenil. Então, que ele possa estudar, debater, fazer, etc. Mas que ele possa ampliar as preferências e os pertencimentos. Né? Então, portanto, ampliar referências e vivências, que a escola seja um lugar que suporte mesmo, né, esta constituição de vidas. E que o projeto de vida ele possa incluir mais do que a escolha profissional. Né? Mas tudo, né? Que práticas culturais eu vou fazer, eu vou ser um cara que vou ler cinema, quadrinho, etc. Eu vou ser sedentário, que práticas corporais eu vou, de alguma forma, fazer, que participação social em que universo, que movimentos, coisas desse tipo. Tal, tá? Já falei tudo agora, eita... Então, tem alguma coisa, como vou pegar os dois de baixo. Né? Então, neste sentido, compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas, problemas, questões que despertam maior interesse ou preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar afinidades, interesses comuns, como também de organizar ou participar de grupos, clubes, oficinas e afins. Produzir de forma colaborativa, socializar, playlists comentadas de preferências culturais, entretenimento, revistas culturais, fanzines, exines ou publicações afins que divulguem, comentem, avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, etc, etc, etc. Que deixou todo mundo furioso. Isso não é habilidade. Cadê? Como é que eu vou medir isso no meu como é que isso vai virar fugiu a palavra, de escritor, obrigada, de avaliação, tal, não sei o quê. Eu até acho que tenha outros problemas. E aí vai ter um pouco esses parâmetros para organizar aí a progressão. Né? Então, que ao longo dos 3 anos também não tem não se fixou por ano, né? Mas ao longo dos anos, que se diferencie isso, garante espaço para tudo isso. Temáticas, etc. Enfim. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que isso está em discussão. E a gente pode adotar várias posições, todas me parecem legítimas e possíveis. A gente pode adotar a decisão de dizer não à base, a todo o processo, e aderir, colar isso na reforma curricular, que é, de fato, talvez o maior dos golpes e retrocessos históricos. A gente está voltando a uma organização do ensino médio da LDB antiga. Né? E a gente pode ignorar
também, né, o que um pouco está sendo feito, ou a gente pode tentar dialogar com isso, quer dizer, o que a partir disso se pode fazer na escola? Acho que isso é uma coisa em campo aberto. Daqui podem sair milhares de interpretações e possibilidades de concretização que nos desafiem a pensar, sim, né, numa nova organização da escola, porque, de verdade, não pela razão que eles apontam, mas a escola ficou chata, mas não é para fazer coro com o discurso que precisa criticar a escola para abrir a escola, né, para o empresariado, não é para fazer esse coro, não. Mas, de fato, a escola, né, ela, digamos que ela se repete há alguns séculos e alguma coisa precisaria, né, de alguma forma ali mudar, tal. Mas, enfim, acho que tem, então, esses parâmetros que eu acho que eu convidaria a ver, a ler, seja para que esta base, se não for aprovada, enfim, mas que fique como ideias da gente poder tentar pensar, né, essas coisas. Bom, não é só no campo das práticas ali, o campo da vida pessoal que as culturas juvenis estariam presentes, mas também no campo jornalístico midiático, né, quando você pensa escolhas de gêneros, né, outros, que, portanto, que, por exemplo, considerem os remixes, etc., etc. Coisas como vlogs, né, gameplay, etc., trailer honesto, outros tantos, né? Se a gente tivesse tempo, eu poderia mostrar alguns exemplos, mas estamos aqui estourando, então vamos lá. Mas a ideia é um pouco isso, né? Possibilitar também que, ao longo dos anos, os estudantes experimentem de forma significativa diferentes papéis, envolvendo a circulação de informação e opinião. Repórter, fotorepórter, editor, comentador, articulista, curador, leitor, né, booktuber, vlogger, enfim. Hoje em dia, essas coisas não precisam ser mais tão escolarizadas, didatizadas. As práticas contemporâneas, de alguma forma, prevêem isso. Isso muda, né? E é por isso aquela ideia de que os jovens hoje eles são mais, alguns autores vão usar o conceito prosumidor, outros lautor, outros tem mais um conceito que tenta de alguma forma marcar essa hibridização de papéis aí, né? Esse duplo papel. No campo de atuação da vida pública, então, né, ele tem uma coisa que não sei, né, como é que se mantém, mas analisar formas não institucionalizadas de participação social, sobretudo as vinculadas às manifestações artísticas, às produções culturais, intervenções urbanas e formas de expressão típica da cultura juvenis que pretendem expor uma problemática, posicionar-se, etc. No caso de São Paulo, isso, por exemplo, entraria em choque com o Dória mandando apagar todas as coisas e limpar todos os... Mas, enfim... entender aí, né, um pouco também essa dimensão dos documentos e, sobretudo, os documentos e o Estatuto da Juventude como um documento que também é resgatado, que não é uma coisa do governo anterior, e que, de alguma forma, prevê ali o direito do jovem a participar das políticas para a juventude, né? Então, esse convite de também, de alguma forma, estar possibilitando, né, que, de alguma forma, ele participe da própria política pública. É mais do que as formas institucionalizadas, né? Porque, por exemplo, ter Grêmio Livre também virou um valor, então todo mundo faz, tem até manual para fazer Grêmio Livre. Enfim, vamos ver como é que... não estou criticando as várias experiências, acho que isso pode ter processos diferentes, mas você tem essas formas institucionalizadas e você tem outras formas também que precisam ser vistas, né, precisam ser aí discutidas, ampliadas, tal. Enfim, também, né, só para terminar, e também isso está presente no campo artístico literário, quando você também pode, claro, que o que está aí no centro é a questão da fruição. Claro que eu também vou trabalhar... É claro que eu estou pegando aqui as coisas que têm a ver com as culturas juvenis, né, gente? Mas a base vai, todos os letramentos da letra, todos os gêneros que, né, tradicionalmente valorizados pela escola estão lá, né? Eu estou trazendo aqui um recorte do que supostamente é novo. E aí é novo, inclusive, a versão anterior. Aí esse recorte é novo mesmo, né? Não é uma continuidade, porque isso não estava lá. Mas, então, também esta possibilidade do que eu faço. É claro que eu também continuo escrevendo resenha, é claro que eu continuo, né, comentando o que eu achei de um filme e tal, mas eu faço muitas outras coisas. Eu faço paródias, eu faço remediações, eu faço vídeo minuto, eu faço fanfic, eu faço enfim, eu faço muitas coisas
com esta apropriação. Né? Então, é uma coisa das produções responsivas e derivadas. Né? Então, isso também presente nesse papel aí mais ativo. Tá certo? Enfim, era um pouco isso, mostrar como é que isso pode estar, de alguma forma, presente. Tá bom? Obrigada, Jaque. A gente passa para a última fala da mesa. Né? Antes das falas de vocês, a gente espera da professora Ana Lúcia Silva Souza, né, que vai trabalhar com resistências no ensino médio. Gente, boa tarde. Então, nesse nosso ensaio, a gente ensaiou aqui agradecer, né? Fazer o agradecimento pelo convite. Realmente, eu agradeço, é sempre uma oportunidade muito interessante estar discutindo questões de juventude e, principalmente, né, nos desafiando. Para mim, eu vejo como um grande desafio. Além de discutir essa questão de juventudes, eu discuto, em especial, juventudes negras, né, que é uma seara interessante para quem discute ensino público, enfim. E agradeço muito às minhas colegas que vieram antes, porque vão me permitir também, acho que, passar alguns slides. E eu meio que, não sei se destoo, mas eu venho falar de um outro lugar. Por quê? Eu estou dentro da universidade, trabalho com língua, né, vamos assim dizer, e recebo esses estudantes de ensino médio no primeiro período, o que para mim é uma maravilha, porque realmente eu tenho de colocar meio em prática aqui todas essas questões que foram apontadas principalmente por Jaqueline no último momento, não é? Então, eu leciono 2 disciplinas que uma eu gosto, outra eu adoro, que é leitura e produção de texto, língua portuguesa, e a outra que é língua, poder e diversidade cultural. E nessa o meu papel é desconstruir essa noção mais engessada de língua, e a gente vai discutir a construção da nacionalidade por meio de linguagem, por meio de literatura. Bom, não só por isso, mas por conta até da minha formação, que eu sou formada em Ciências Políticas e Sociais, e depois eu fui para a Linguística, eu sempre pergunto, quem é o estudante que está em sala de aula? Quem é você que chega aqui em sala de aula? Mas talvez eu nem precisasse perguntar, porque eu tenho, nos últimos tempos, percebido que os meninos e as meninas, eles chegam já meio que dizendo quem eles são. E eu estava comentando ali com a Márcia, né? Quando a gente pensa em ensino médio, a gente pensa esse ensino médio que a pessoa estuda de manhã ou à tarde, qualquer coisa do gênero. Mas quando a gente está na universidade, a gente recebe todos os ensinos médios. Quem fez eliminação de matéria, não é? Quem estudou em ensino médio EJA, enfim, você tem todo esse ensino médio chegando na sala de aula e com um repertório riquíssimo. E eu tenho feito algumas experiências assim comigo mesma, quer dizer, o que mais eu tenho a dizer para esses jovens que estão aqui em sala? Às vezes, vou ser muito sincera com vocês, concordo com essa coisa da escola é chata, mas a escola está ali, né? E eu sou professora. E me coloco muito nesse pós aí que você falou, que é de aprender com eles. Mas também vejo que esse manual de fazer Grêmio Livre tem produzido também algumas forminhas, né? Então, esses jovens, essas meninas, esses meninos chegam, às vezes, com discursão em sala de aula, mas esse discurso a gente vai, pelo menos eu tenho, nos últimos semestres, me colocado, né, converso com eles, a gente vai construir aqui uma comunidade provisória aqui de aprendizagem, eu e vocês. Então, eu recebo as empoderadas, eu recebo as crespas e cacheadas, eu recebo as da sororidade, todo mundo. Mas aí quando você pergunta o que é mesmo, aí fala assim, não é? Então, o que eu tenho feito eu tenho procurado descobrir como é que eles e elas aprendem esses discursos e essas práticas. E as práticas estão nos cabelos, as práticas estão nas roupas. Gente, sobre sexualidade, então, é uma escola, para mim, é uma escola a sala de aula. Porque
realmente a gente começa a conversar, né? O que é? É menino, é menina, é hétero, é flex, é o quê? Não é? E aí, esses dias eu até aprendi que eles dizem, você tem que falar LGBT+, porque você fica tentando esse B, T, T, Q e não dá certo. Me disseram que é esse plus. E cada vez que a gente faz essas rodas de conversa, eu realmente sento, vou procurar, vou ler, faço cursos. E a gente tem feito, dentro de sala de aula, essa discussão sobre alguns temas que são centrais. A gente negocia. Eu ofereço um rol de textos e de vídeos e músicas, enfim, a partir desse levantamento que eu faço em sala. E vou dizer que eu tenho conversado com o Márcio, eu estou até inovando, porque mesmo essa roda de conversa, para mim, ela já ficou meio batida, porque a gente já sabe o que vai aparecer. Então, como é que a gente vai trabalhar ao longo desse tempo aí? Eu estou em Salvador, não é São Paulo, né? Aquela onde a maioria dos estudantes vem de escolas particulares, vem de escola pública, eu leciono à noite, então eu tenho desde esse jovem até 29 anos, e quem já é jovem um pouco mais tem um número muito menor. Mas tem entrado jovens cada vez mais jovens, de 17 anos, não é? Que aí tem isso também, não é? Eu continuo estudando. Muitas vezes continua estudando porque ele vai para a universidade porque não tem como trabalhar, não tem mercado, não tem o que fazer. E tem me preocupado também ver que os jovens estão indo para o mestrado e para o doutorado também com essa mesma fala. Eu não tenho o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Então ele fica estudando, não sabe bem para quê. Bom, então eu tenho trabalhado com esse Juventudes e Resistência no ensino médio, porque de tudo que Jaqueline falou ali também, de vez em quando a gente fala algumas coisas na sala de aula, isso fica no ouvido das pessoas, e depois eles me devolvem quase que em forma de um mantra, alguma coisa assim. Dizem que eu falei esses dias, na comemoração UFBA 70 anos. Pegue a sua história de vida e entre com ela para dentro da universidade. E eles me convencem que eu disse isso mesmo. E é isso. Isso tem feito muito sentido na sala de aula. Quem é você? Quem é você? Então, eu tenho estudantes indígenas, quilombolas, moradores do interior. Então, todos esses estudantes estão em sala de aula. E eu aproveito, então, e fico trabalhando com o conceito de resistência, que é justamente pensar. Se nós estamos pensando nesses múltiplos letramentos, o que são esses múltiplos letramentos? É você considerar, evidentemente, esse letramento escolar, com todas as crises que a gente tem, eles estão aí, eles são importantes, não é? Você pensar esses letramentos fugidios e autogerados que estão na rua, estão nas esquinas, estão no outdoor, vamos dizer assim, são assistemáticos? Nem tanto, mas eles estão junto, não é, desse processo. E quando eu penso os grupos socialmente minorizados, eu vou trabalhar com a história de vida. Eu trabalho e com esses letramentos que são historicamente construídos. Se eu penso a população negra no Brasil, a gente começa a produzir esse letramento aqui no Brasil desde que a gente atravessa o Atlântico, não é? Então, para pensar a inserção da população negra na escola, eu tenho que pensar a negação, não é? Por meio de algumas leis que dizer, acho que é uma de 1865, não sei se é do Sul, se é uma da Constituição, dizia é proibido a pessoas com doenças infecto-contagiosas, índios e negros, ainda que libertos, frequentar a escola. Então, para discutir a inserção da população negra, eu preciso discutir essa proibição da inserção. E é incrível, quando nós começamos a discutir isso, nas primeiras semanas, para discutir como é que a gente pensa uso de linguagem aqui no Brasil, eles ficam piradas, e eu fico pirada com a piração deles, que eu acho assim incrível, não é? Que a gente começa, então, a discutir o que é essa língua. Essa língua portuguesa tem sangue? Tem. Essa língua portuguesa tem resistência? Tem. Que língua é essa e o que eu faço com ela no cotidiano? Então, é a partir dessa desconstrução que a gente constrói. E é um percurso bastante intenso. Então, a gente vai para o dicionário, vai para os vídeos, vai para os livros, muitos textos. Eu tenho privilegiado as autoras latinas. Esse semestre, quando eu me dei conta, eu tinha
selecionado só das feministas latinas. Bell Hooks, Glória, Lélia Gonzalez, Luísa Barros. Por quê? Uma coisa é você sair se dizendo por aí empoderada. Tá, mas de onde você sustenta esse discurso? Então, é aí que eu negocio com elas, ok? Que ser empoderadas, que eu há pouco tempo não sabia o que era, não sabia o que era tombar, não é? Mas aí eu me coloco no lugar de professora porque é bastante complicado, às vezes, você entrar numa sala de aula, não sei se já aconteceu com vocês, e falar, nossa, eu não sei se eu tenho o que dizer aqui, sabe? É tanta coisa, tanta gente sabendo tudo, mas não. Vamos pensar, então, como é que nós construímos a possibilidade de falar de si a partir de conceitos importantes que são socio-historicamente construídos. E eu trabalho com questões raciais, mas a gente pode estender para qualquer campo que você quiser. E aí, então, estou pensando isso, quando novos e não tão novos personagens entram em cena. Porque se esses personagens, se esses sujeitos que estão ali, eles são novos, outros entraram antes de nós, não é? Então, nós temos aí uma bibliografia extensa que quase nunca está na escola, mas que é importante para a gente. Bom, pensando na linguística aplicada, né, meus aportes, aí a gente vai pensar, né, perspectiva bakhtiniana de linguagem, vou pensar nas abordagens sobre letramentos múltiplos e heterogêneos, as contribuições dos estudos culturais, que nós vamos pensar a identidade não como fixas e imutáveis, mas em constante construção. E eu, falando para a Márcia, eu estou aqui pensando em voz alta, né? Porque no último, são meus alunos aqui, meus 150 mais ou menos. As salas estão cheias, viu, gente? Na universidade, pelo menos lá na Bahia está assim. Então eu faço com eles uma autoavaliação, que eles odeiam, mas eu também me recuso a essa história de ficar dando nota. A gente cria um processo de corresponsabilidade, no final eles têm de se autoavaliar e avaliar também a disciplina. É horrível fazer isso, né? Mas é bastante interessante. E eu olhando aqui, né, a gente pensar as questões identitárias, como esses textos são importantes para eles. E fazê-los mergulhar nesses textos é muito legal. Eu busquei, ofereci vários textos para que eles lessem e debatessem em sala de aula, e o que mais ficou importante, o que mais ficou marcado, eu fiz aqui uma tabulação rápida, foi um texto que quase a gente não lê, a gente que é ativista e que é intelectual negro quase não lê, que é o Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez. Um texto importantíssimo, uma feminista maravilhosa, que nos anos 80 já dizia, olha, nós podemos ser quem a gente quiser. Nós podemos e devemos estudar e mudar esse lugar de subalternidade no qual nos colocam. E aí eu ofereci vários textos, a gente leu vários textos. Agora, dessas cerca de 130, 140 avaliações aqui, eu acho que 90 colocaram esse texto como um texto fundante. E são meninos, meninas, negros, brancos. Inclusive, ao discutir lugar de negro, a gente foi discutir lugar de branco na sociedade. E isso é muito interessante. O que é ser branco na sociedade brasileira? Quais são os lugares de privilégio que a gente pouco discute? E todos esses aspectos foram interessantes porque a gente começou a discutir as empoderadas, mas até onde vai esse empoderamento? Né? Ah, eu sou empoderado, eu sou empoderado. Tá, mas o que é esse empoderamento? Então, a partir dessa discussão de quem é você em sala de aula, nós fomos trazendo esses textos todos. E saiu uma matéria na Folha de São Paulo, eu acho que em junho, final de maio, chama Gente Branca. O que é ser gente branca? Fortíssima matéria, mas encaram. Não fogem da raia quando o nosso propósito é falar de nós. Então, uma relação que nós estabelecemos na sala é: nós vamos pensar as empoderadas, sim, nós vamos pensar, então, todas as questões que também não favorecem esse empoderamento, para entender o que é esse empoderamento. E discutir relações raciais no Brasil significa discutir também branquitude, branquidade, que é um conceito super novo também, mas que a gente precisa
ter essa coragem. E aí nós vamos pensar, então, né? Como é que essas discussões, essas contribuições dos estudos culturais são importantes para ser discutida com jovens. São jovens ali, que a gente tem jovens de 17 anos, 18, muitos de 18 anos que entram agora, né, passam no Enem e vão para lá. E eles também discutem rol. No primeiro momento, eu acho muito palatável aquele texto do Contribuições da Pós-Modernidade, não é isso? Da DPA. Mas depois eles vão vendo que não é tão fácil assim, né? E com isso eu vou montando aqui as minhas histórias. Práticas cotidianas, aí acertou para mim, e estudos sobre a educação da população negra no Brasil e juventudes, né? Então, juventudes, estamos aí nas bibliografias, mas principalmente com os jovens que estão ali mesmo na sala de aula. E aí explode, né? Eu acho que as duas colegas trouxeram essa pluralidade aqui. Isso aqui eu trouxe de um manifesto que algumas jovens fizeram no encontro de mulheres jovens, acho que em 2017, era o encontro nacional, que elas estavam falando, então, quando a gente quer pensar juventude, quais são as categorias, né? Então, tem idade, sexo, raça, etnia, etc., trajetória, motivações, moradia, saúde, polícia e política, e entre outros. E esse manifesto aqui, que está nesse site, que é o Guelé 10, quem são essas mulheres, né, esses jovens, adolescentes, jovem, lésbica, bi, hétero? Gente, pense, tudo isso está, né, todo esse universo ele está dentro da nossa sala de aula. Então, não dá para você chegar e falar boa noite e começar a sua aula. Dá bastante trabalho, mas é muito, muito, muito interessante. E mais, né? E mais. E vem. Entrando nesse site aqui, ó, Guelé 10, que, aliás, é um universo de conteúdo para falar sobre questões raciais, juventude, vocês encontram... Aqui, ó, é Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas. E essas jovens, não necessariamente elas estão no ensino superior, são muitas ainda de ensino médio, aí decorrente, não é? Elas são oriundas desses coletivos fugidios, né? Que a gente não sabe muito bem quem são, onde estão, mas que trazem muitas questões importantes para a nossa sala de aula. Onde é que eu me seguro? Me seguro num próprio conceito que eu criei aqui numa agonia da Unicamp, no último momento, aqui, eu sempre me interessei por juventude e olhando os jovens na sala de aula de ensino médio, ainda antes de entrar no doutorado, eu vi um grupo de jovens que participava muito da sala com questionamentos, debates, e escreviam casa com Z, mas um conteúdo incrível na produção de texto. E eu descobri que ou eram evangélicos, Deus é Amor, que era em São Paulo, né? Deus é Amor e Assembleia, e tinha também uma outra, que era predominante, ou rappers. Como eu tenho mais inclinação para rappers, eu fui estudar, então, esse letramento do universo. E trouxe esse conceito de letramento de resistência, que eu acho que eu já falei para vocês. O que é importante aqui, né? Eu acho que as colegas já trouxeram, eu não vou repetir muito, mas quando nós estamos pensando, então, em currículo, não é? Nós estamos pensando nesse currículo realmente vivo em sala de aula, e é preciso, então, esse diálogo, né, entre escola, currículo e essa realidade social. E aí, para a gente, tem uma tarefa grande aí para nós, né, em sala de aula, que é pensar e pensar junto com eles. Fazer esse tipo de intervenção em sala de aula é bastante trabalhoso, mas também é muito gratificante. Eu não vou ter tempo de mostrar tudo aqui para vocês, mas vou dizer. Essa referência aqui é da Nilma Lino Gomes. Tem um trabalho muito interessante que é de 2012, eu acho que é uma caixinha, não sei se vocês já viram. É uma discussão, eu acho que está dentro dessa caixinha, Currículo Sem Fronteiras. A Nilma, ela é uma das intelectuais que discute o movimento negro como escola, né? O movimento negro educador. E tem... Agora, no pós-doc, ela sistematizou as pedagogias do movimento negro. E é interessante isso também, o que eu tenho observado, né?
na realidade, para a gente, para nós que tivemos essa interdição de entrada na escola oficial, a gente formou várias outras formas de letrar, não é? Várias outras formas. E daí eu acho que atualmente a gente começa a sistematizar um pouco essas pedagogias que a gente chama de pedagogias negras. Ou seja, como é que você não está dentro da escola formal, mas você se forma, não é? Você não só alfabetiza, mas continua estudos e funda escolas. A gente tem, por exemplo, Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento, você tem esse grande grupo, e dentro do Teatro Experimental a gente tinha as aulas de educação de jovens e adultos. Né? Você tem a Frente Negra Brasileira, que era um partido político, mas tinha educação de jovens e adultos. A educação ela sempre foi uma questão fundamental para a população negra no Brasil. E aí, não é à toa que a gente vai, então, pensar essa educação da população negra, mais os marcos legais que trazem a cultura africana e afro-brasileira para o currículo, principalmente após a 10.639 e a 11.645 ali, que fala sobre a questão indígena. E esses avanços aqui, eles estão, em grande parte, sistematizados aqui. Não é possível, eu fico hoje ainda assim andando esse Brasil todo, mas as pessoas não leram ainda as diretrizes. Quando a gente fala na Lei 10.639, você tem de pensar imediatamente nas diretrizes, que elas vão dialogar muito com esse fazer em sala de aula. Eu acho que a gente devia pensar agora, né? Como é que a base fica diante da 10.639, da 11.645 e das diretrizes, porque elas não foram revogadas, elas estão lá. E não conversa. Agora, como é que a gente garante esse percurso formativo para esses diferentes sujeitos que estão em sala de aula, sem pensar a questão racial? Tem só 5 minutos. Gente, esse aqui eu vou pular, mas é uma... Quando a gente pensa nesses currículos, você pensa na rua, que só ficaria melhor se tivesse apagado a luz, mas são jovens, muito jovens, que estão na rua fazendo a poesia, não é? Que estão fazendo slam. Então, veja, são esses jovens que depois vão para dentro de sala de aula, na universidade, e você diz, de onde você vem? E esse grupo todo vai dizer para você, eu vim de onde? Gente, não dá nem para mapear de onde eles vêm. E essa foto aqui é de um slam que acontece no Acre, para não dizer, você está falando de Bahia, você está falando de Rio de Janeiro, é Acre, não é? Rio Branco. E duas pessoas daqui saíram para a final do slam em... Né? Circulando o mundo, e aí você pergunta, para onde você foi? Eu fui para Paris no final do slam. Para onde você foi? Então, eu tenho hoje, dentro da universidade, eu tenho vários jovens que vão para a universidade porque saíram das competições do slam. Faz poesia em 3 minutos, não usa nenhum dispositivo, usa o seu corpo, e eu não consigo recitar nem com o livro na mão. Acho que eu tenho 3 minutos. Elas fazem algumas montagens. Eu converso com elas dizendo que a gente vai fazer alguns dispositivos audiovisuais. Então, às vezes, a gente forma grupos e sai pelo campus, né, vendo o que a universidade está dizendo sobre. Então, ou faz fotografia, ou faz vídeos, e esse é um... Aqui do lado está escrito tombamento, atrás da gente ali tem uma negra lindíssima, com cabelo incrível, e elas se colocaram no lugar das tombadas, aí fizeram essa montagem, enfim, 1000 coisas que depois eles vão apresentando, mas eu só sei que essa história de se empodere, tá, eu falo, tá, se empodere, então pega a sua história e vem, aí você vai se empoderar. Porque se você não souber dizer de si, agora dizer com os conceitos, dizer com todas as propriedades, você não vai ter a sustentação. É a mesma coisa quando você diz, eu sou um aluno cotista. Saiba dizer, sim, eu sou cotista. Por que eu sou cotista? Ou então você é engolido dentro da universidade. Né? Nós estamos pensando, então, que essas histórias têm de ser visibilizadas, essas histórias ainda não contadas, porque aí estou pensando, então, nesses letramentos de resistência, deixa eu ver se é esse aqui, que é... Ai, isso aqui passa muito, né?
que implica, então, para esses jovens assumir esses novos papéis. Quando ele traz a história da mãe que estudou muito ou pouco, do pai que estudou muito ou pouco, enfim. E ele traz também essa história das trajetórias de letramento escolar e consegue juntar isso com a rua, não é? Ele traz uma outra possibilidade de ficar em sala de aula e criar uma outra trajetória. Agora, só para... Não tenho mais tempo, mas o que me interessa agora é o seguinte. Racionais está no vestibular da Unicamp 2020. Eu quase não dormi quando eu vi isso aí. E agora? Não é? Como é que a gente foge da 10639? Como é que a gente foge das diretrizes? Com toda a encrenca que isso pode ser, não é? Você, desde discutir estrofes ou querer consertar as letras, coisas assim, se bem que o próprio Mano Brown está consertando algumas, a Unicamp, o Racionais no vestibular, Sobrevivendo no Inferno, vai ser aquele disco incrível, que nem sempre é bom de ouvir, mas está aqui, né? Com esses caras marrentos aqui, os 4 pretos mais perigosos do Brasil, estão no vestibular, junto com Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Então, que literatura é essa? Não é? E muitas vezes, tem também essa observação que eu trabalhei com esse texto. Eles sabem dizer mais do que você sobre Racionais. Tranquilo, eu não sei, eu só sei a capa, né? Porque eu estudo o letramento, mas não estudo as letras, enfim, mas eles vão saber dizer. E aí nós vamos ver como é que nós vamos pensar, então, as nossas aulas de língua portuguesa, as gramáticas, literatura, etc. Agora, é a mesma coisa dizer, eu sou contra cotas. Tudo bem, mas elas já estão aí. Eu não gosto de Racionais. Tudo bem, mas já está no vestibular. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Né? E aí eu gosto muito disso aqui, porque é dizendo, olha, o que é Racionais para a periferia? O que é Racionais? Racionais, eles deram uma forma de dizer, eles deram uma forma de se colocar no mundo. E agora a gente vai aprender com esses jovens que cantam de cor e salteado. Alguns nem tinham nascido quando apareceu esse álbum aqui. E, por fim... Gente, essa aqui é uma das peças mais lindas que eu já vi nos últimos tempos. É do Gé Oliveira. Procurem na net. Gé Oliveira. J-E Oliveira. Ele fez essa peça, uma farinha com açúcar. E ele vai tratar... Ele pega todas as letras dos Racionais, que ele julga importante, e ele vai discutir... Olha como ele pega a história de vida, né? Ele vai discutir. Esse farinha com açúcar é o que as mães, muitas vezes, dão para os seus filhos na falta de algo melhor. Não é? Ele é nordestino, ele vai trazer essa história e ele vai, a partir desse lugar de afeto, discutir a construção das masculinidades e mostrar para a gente como, muitas vezes, o homem ele não pode chorar. Então, a gente estava discutindo isso. Né? Enquanto nós temos as empoderadas, vocês têm os meninos também sendo massacrados nessa coisa que eu também chamei, que chama masculinidade tóxica, né? Me disseram. E o Gé, ele vai discutir, então, como ouvir os racionais, não é, pode nos ajudar a repensar essas subjetividades dos homens jovens negros de periferia que morrem na mão da polícia, né, gente? É a população que está sendo vítima do genocídio. Então, quando a gente está discutindo as nossas questões em sala de aula, quando nós estamos discutindo letramentos múltiplos, como nós estamos discutindo base, qualquer outra coisa, nós estamos discutindo vida. Não é? Melhor estar na escola, não é não? Então é isso, gente. Obrigada. O que dizer, né? Eu agora abro para as perguntas, depois dessa mesa fantástica, né, com tantas coisas importantíssimas sendo ditas, com olhares bastante distintos e complementares e necessários. Então, a gente abre para as perguntas, considerações, comentários, o que o público preferir. Fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Professora Ana Lúcia. Ana Lúcia, né? Aqui, professora. Quando a senhora falou a respeito da Lei 10.639, neste ano eu estava, em 2006, eu estava numa escola pública em Campinas e participei
de um congresso que teve na Universidade de Palmares sobre a cor da cultura. E foi um programa assim lindíssimo. Foram, bem dizer, 6 meses. Foram 3 dias seguidos com apresentações, né, palestras para todas as escolas municipais, no caso de Campinas, para incorporar a lei no currículo, né, nacional. Foi maravilhoso, o material maravilhoso, inclusive acho que TV Futura ainda continua passando, né? Só que a gente assim perde um pouco o crédito, porque parece que cai por terra, infelizmente, porque a gente ficou sabendo de tantas coisas que no meio, né, no passar do tempo, mudou-se a história, né? Escravos de Jó jogavam caxangá. Não. Guerreiros Nagô jogavam caxangá. Então, deturparam as letras de várias músicas, rodinhas, né? Que muita gente, quando no primeiro dia que entrou para essa reunião, muita gente falou, nossa, mas por que isso, né? Por que um dia do negro e não do branco, do índio? Vieram com todas essas conversas que eu chego a dizer assim que são pessoas ignorantes, que não foram a fundo para aprender, para não chegar a fazer essa pergunta. Só que quando foi durante o processo do curso, que foram falar a respeito da árvore genealógica, né? Que a professora que chegou a fazer essa pergunta, no último dia ela chorou. Porque ela foi fazer a árvore genealógica dela. Não deu. E o tataravô veio da África. Sabe? E assistindo outro dia um documentário, Brasil, DNA África, falando a respeito de várias pessoas, uma socióloga africana, por saber que na Bahia existe muitos negros, resolveu fazer um DNA das pessoas e algumas pessoas famosas para saber de onde vem, porque ela falou assim, tem gente daqui da África. E realmente ela selecionou 30 pessoas, fez o DNA, inclusive Zezé Mota, vários artistas assim, e descobriram que eles eram da África. E levaram essas pessoas para conhecer de onde veio, de sua origem. Você está na escola? Oi? Você está na escola? Estou na escola. E aí a gente vê o quanto que nós não sabemos da nossa origem. Né? Você tem a pele clara, mas você não sabe de onde você veio. Né? E toda aquela maldade contra os negros, que tem uma árvore enorme, que quando eles raptavam os negros, eles tampavam os seus olhos, faziam eles rodarem várias vezes em volta da árvore, para quando eles soltassem, eles não soubessem que rumo voltar para cá. Agora, hoje você está na escola e qual é a sua questão assim, para a gente pensar? Eu digo assim, do porquê que não foi para frente essa lei tão boa, tão maravilhosa, né? Que nem aqui Campinas. Campinas, o negro começou a ler em 1935. Os filhos dos negros em 1955. Na época da juventude do meu pai, os negros eles se reuniam na Avenida Francisco Glicério e os brancos na Barão de Jaguara. Isso muita gente não sabe. Então são histórias assim que caiu por terra. A única coisa assim que eu gostaria de saber se você sabe alguma coisa, se vai voltar essa lei com força, os programas, né? Boa tarde, professoras. Valeu pela conversa, pela discussão em relação às habilidades e competências.
nós que estamos mergulhados nesse discurso, muitas vezes em sala de aula, eles são nos apresentados assim como o salvador da pátria, e nós caímos no engodo, né, desse discurso em relação às habilidades e competências, tanto para o currículo do Estado de São Paulo, quanto alguns currículos municipais. A minha pergunta é o seguinte: se o nosso empoderamento ele acontece sabendo do lugar onde nós estamos, né, que identidades que nós assumimos, por onde começar? Não sei se o termo é batalha, né? Por onde começar, com que se armar em relação a desconstruir um pouco esse discurso das habilidades e competências que vem sido tão forte para nós e que a gente às vezes não tem como fugir desse discurso. Então, que armas ou que caminhos que nós podemos percorrer para que a gente possa ter pelo menos uma argumentação sustentável em relação ao que se coloca para nós não cairmos nesse engodo que foi tão bem apresentado aqui, que também, acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém resistindo tão fortemente a essa questão colocada para nós das habilidades. Então, minha pergunta é essa: por que caminho percorrer em relação para desconstruir esse discurso que nós caímos aí? Começar, deixa eu responder para Miriam, né? Miriam, qual é a sua área? Não, você leciona no fundamental, no ensino médio? Uhum. Então tá, ó, na realidade, quando a gente está falando de marcos legais, eles estão aí, é igual, né, a base, os PCNs e tudo mais. Então a lei, ela não caiu, ela está lá, artigo 26A, depois do 79B, enfim. A grande questão é que nós não estamos no momento mais favorável para dizer que as políticas públicas estarão voltadas para a implementação. Porque pensar em políticas públicas significa pensar formação inicial, formação continuada, pensar orçamento, enfim. Creio que dentro dessas novas, desses novos documentos, elas têm de estar lá. Quando você diz, olha, nós vamos pensar sobre o sujeito, é você que vai perguntar quem é esse sujeito. Agora, o que a gente tem de fazer? Quando ele te responde quem é ele, nós, e aí não é pensar o nós por nós, nem pensar que nós somos responsáveis. Mas tem hora que em sala de aula a gente tem que falar assim, ah, esse conteúdo aqui eu não domino, eu tenho de estudar algumas coisas, não é? Esse dia eu tive um embate, por exemplo, sobre povos ciganos. O que eu sei sobre povos ciganos? Nada, quase nada. Aí é a gente ir pesquisar. Agora, você tem razão quando você pensa nos grandes programas, nas formações. Eu acho que tão cedo nós não teremos na quantidade que tínhamos antes como a cor da cultura. Não. Nós estamos no tempo de escola sem partido, nós estamos no tempo de congelamentos, e o investimento público nessa área, não. Então, a gente não tem mais uma CEPIR, como tinha antes, tão forte, a gente não tem mais uma SECADI, que era a Secretaria de Discussão da Educação no Campo, e diversidade e tudo mais. Mas eu, pelo menos, acho que fica uma inquietação para a gente. Quando fica uma inquietação, a gente vai buscar, se não para atender alguém, para atender a nós mesmos. Não dá para entrar em sala de aula e dizer, olha, abra na página 12, na página 13, na página 15. Não dá para abrir um material, um livro didático que está cada vez pior e vai piorar bastante, e olhar uma imagem muito ruim e trabalhar aquela imagem sem questionar. Mais trabalho para a gente? Às vezes, sim, eu tenho muito medo de dizer isso, né? Que fica para nós, professores, mas, de qualquer forma, a gente tem um certo olhar sobre isso, assim como temos um olhar sobre uma propaganda que aparece na TV. E é preciso estudar, ler mesmo, sabe? Você fala assim, vou dedicar um tempo para ler como uma pessoa que está na área de educação. E como
área de educação a gente vai ler. Ler até a BNCC, né, que é esse conteúdo monstruoso que a gente tem de ler e tem de se formar. Mas eu acho que é muito cotidiano, sabe? E por Michel dissertou, reinventar esse cotidiano, até para suportar a sala de aula, né? Vamos falar a verdade? Fazer tudo igual todo dia é muito, muito ruim. Agora, pensar nas políticas públicas como nós tivemos, né, em 2003, 2004, 2005, 2006, não. Tão cedo, acho que não. Mas tem esse dia D, né? Temos de pensar de que lado nós estamos. Eu estou do meu próprio lado, sabe? Considerando a minha história, considerando a minha vontade. Não dá, gente. Tem vezes que você fala assim, como é que eu vou levantar da cama aqui? Você tem que botar uma música do Racionais e falar assim, eu vou levantar da cama, eu vou trabalhar, porque é isso, viu? Bem, com relação à questão das habilidades e competências, né, concordo com o que a Jaqueline falou, de que os conceitos eles vão sendo ressignificados. Talvez a forma que agora utilizam na Base Nacional Comum Curricular tenha sido com outro sentido. No entanto, alguns, e no entanto, quem está à frente da implementação dessa política é o mesmo, são os mesmos personagens dos anos 90. Então, assim, isso eu acho que não dá para negar. Aliás, assim, desde que o golpe foi dado, né, acho que isso precisa ser claro, né, quer dizer, nós não estamos no Estado de Direito na sua normalidade, as instituições não estão dentro da normalidade de funcionamento, eu não consigo conceber dessa forma. Então, nesse sentido, né, o discurso todo de educação, ele se remete aos anos 90 ou até 70. Teve um artigo que eu publiquei junto com outras colegas sobre o texto da Ponte para o Futuro, o programa do PMDB, lançado pelo Temer às vésperas do golpe. Eles falam em primeiro grau, que é a nomenclatura da LDB de 70. Né? Quer dizer, é como se a gente tivesse parado em 70 e, quando muito, até 90. Há a tentativa de apagar tudo que nós conquistamos na educação nesse período do início do século XXI. Isso está claro, é uma tentativa de apagamento. E o grupo que retorna agora, ele retorna como se anos 90 não tivesse sido interrompido, dando continuidade ao que estava sendo implementado em políticas curriculares nos anos 90. Então, as habilidades e competências, da forma como se assume, né, tem esse conteúdo bastante cognitivista, que foi a marca dos documentos curriculares dos anos 90. Tem um artigo do Antônio Flávio Moreira, na época dos anos 90, que eu recomendo para vocês, que é A Psicologia e Nada Mais, né? Quer dizer, é uma compreensão psicologizante da educação, do currículo, que estava posto lá, que, de um certo modo, se tenta retomar nesse momento. E aí, quando você pergunta o que a gente faz, concordo com o que a Ana Lúcia falou, só estudando, não tem outra forma da gente resolver isso. E nos estudos coletivos nas escolas, a gente também precisa, enquanto professor, que somos intelectuais, professor não é um dador de aula, professor é um sujeito que produz conhecimento. Então, é necessário que a gente se articule nas escolas, que a gente volte a ter o hábito das leituras, dos grupos de estudo, independente se isso está dentro do horário de trabalho remunerado ou não, mas que a gente chame de novo para nós as rédeas do processo formativo no interior das escolas. Né? Então, assim, quanto mais a gente fique delegando, né, quer dizer, mais a gente vai se enfraquecendo nesse sentido. E aí tem uma ampla produção sobre essa discussão de conceitos de habilidade e competência lá nos anos 90, nos documentos curriculares dos anos 90. Uma das autoras, a Marise Ramos, é uma autora que escreveu muito sobre isso. Tem uma produção grande dentro da revista Educação e Sociedade, dentro da revista Brasileira de Educação. Então, assim, vocês podem vasculhar e depois, se alguém quiser, tem aí meu e-mail, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas precisamos entender para que a gente possa entrar no diálogo, na argumentação. E aí, sobre a BNCC, né, como que os professores podem agir, da mesma forma, concordo, tem que conhecer o documento. Não dá para a gente refutar o documento sem conhecê-lo. Agora, tem que conhecer numa leitura, num contexto. Acho que não dá para tirar o documento do contexto que nós estamos vivendo. Por mais que se tenha tentado garantir algumas coisas, entendo os dilemas todos de nós, professores, intelectuais, né? Assim, lá na Faculdade de Educação também, mas a gente não tem que disputar por dentro. Eu fico numa posição muito difícil, né? Que eu estou num lugar que eu não tenho muito, deveria estar muito me expressando sobre isso, mas disputa por dentro quando a gente tem um governo legítimo. Se o governo não é legítimo, não tem disputa por dentro, já está definido. O governo pode ser de direita, mas ele foi legitimamente eleito, ele representa essa população. Então, há uma disputa por dentro.
O Estado, nós não estamos em política de Estado, nós estamos em política de um governo que quer enfiar a goela abaixo um projeto privatizante de educação, um projeto que coloca em risco as cotas, que coloca em risco várias conquistas que nós tivemos na educação no início do século XXI. Então, isso é o contexto que nós estamos, não dá para negar esse contexto. Né? E aí, só aproveitando que você falou do Clécio, o Clécio está vendo? Saudade de você, viu, Clécio? Precisa aparecer. Bom, acho que é isso e a gente segue conversando. Oi. Então, eu acho que a gente tem, né, um desmonte gigantesco aí em termos de conquistas de direitos e tal, que foi feito aí por este governo golpista que aí está. Mas eu acho que a gente tem que, assim, tem resistência, né? Não é uma hegemonia total e absoluta, né? É também pensar que não tem contradição, é também pensar que as pessoas que estão envolvidas estão todas engolindo e fazendo, né? E tem resistências de vários tipos. Uma resistência é você dizer não, não faço, não converso, tal. Né? Eu acho que tem vários entendimentos, entender como política de Estado ou como política de governo, e a partir daí decidir e tal. Mas o que eu queria chamar a atenção, sobretudo, eu acho que o cuidado a tomar é a gente ler efetivamente os documentos também e tentar ver os sinais dessas resistências que existem. Então, eu mesmo, por exemplo, quando vi o edital do PNLD, agora pode sistema de ensino, agora pode. Eu falei, bom, agora nós vamos, os livros didáticos, a Ana Lu falou aí, vão voltar para a década de 70, 80 e tal. Pô, eu tenho colegas que estão nas comissões do PNLD, não deixou passar, quer dizer, a resistência, gente, não é todo mundo nisso. Não tá. E mesmo as pessoas, este governo que aí está é uma colcha de retalhos, este governo que aí está não é uma hegemonia, é um bando de gente também que se reuniu para aí tomar o poder e pararem, na verdade, com outro projeto. Qual é o projeto que está aí? São vários, não é um só. Né? Tem disputa aí. O que eles tinham em comum era querer um outro projeto que nós quiséssemos para o país e colocar adiante. Então, eu acho que tem isso, a gente precisa enxergar isso, porque também, senão, a gente fica rendido numa coisa de que está tudo dominado, e eu não estou dizendo que é para isso, para ser ingênuo, eu não estou dizendo que não é para considerar o contexto, eu não estou dizendo onde isso vem, não estou dizendo que tem que brigar para voltar à reforma do ensino médio. Né? Eu acho que isso é o pior de toda esta questão, né? O jeito que recoloca, o jeito que nos... Não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que a gente tem que olhar, e nem que a base é uníssono, que todas as disciplinas, por exemplo, tomam as habilidades do mesmo jeito. Não, isso varia. Né? E eu acho que o resgate, a tentativa de fazer, porque a gente também pode ver os outros jeitos de fazer currículo que a gente teve nos últimos três décadas ou tal. Quais foram as formas consagradas? Ou bem, tomam os conhecimentos das disciplinas de competência, muitas vezes descontextualizados e tal, para fazer o currículo, tá? Ou bem, ele vai pelo quê? Pelo histórico da própria disciplina de referência. Isso são formas de organizar currículo, pelo menos as mais consagradas, dizem os curriculistas, que também tinha problemas. Tá? Não gosto, não defendo a ideia do currículo por competências e habilidades. Para mim, a ideia, né, que estava ali e politicamente marcada de direitos de aprendizagem era muito mais legítima, tinha muito mais a ver com o projeto. Mas também trazer por conceitos e conteúdos como era, não vai resolver o problema, não é isso que está. Qual é a questão? É isso que eu tenho que dizer. Como é que eu releio isso numa unidade significativa da sua área que faça sentido? Na nossa, é prática social de linguagem. Por isso que a gente vai buscar em prática, em campo de atuação, e aí subordinar o psicológico ao sociológico. Esta é a tentativa. Né? Quer dizer, a resistência, quando eu estou falando na nossa área, estou falando na área de linguagem, essa é uma tentativa que provavelmente será vetada, será mudada pelo Conselho Nacional, porque não, né, muita coisa do que eu digo não passará. Mas eu acho que é este o movimento, não dá para achar, olha, está tudo dominado, e não tem. Tem resistência, as pessoas não são. Eu acho que a gente tem o neoliberalismo, a gente tem um movimento pior no Brasil, que é o ultradireita, que a gente não tinha. Eles não concordam. Esses liberais que estão falando pelo currículo das habilidades, das competências, eles não defendem a escola sem partido, são gente diferente. Se a gente não tomar cuidado de situar esses discursos como está, aí acabou. Né? E acho que assim, a academia e a gente tem também, a gente se retirou um pouco desse debate, né, de certa, seja da formação, não é à toa que as ONGs, o terceiro setor, estão falando um pouco dessa coisa, dessa formação toda. E uma outra coisa, fazer reforma curricular, fazer currículo, acho que a
que a Dirce colocou muito bem quando começou a fala dela, né? Tem sido aí estratégias para mudar, mas é também para botar um pano que é o mais fácil de fazer, no sentido de dar, né? E o resto não se faz, né? Ou se faz vendidamente. Claro que uma política pública não se encerra com currículo. E aí eu respondo um pouco as perguntas da internet, né? Quer dizer, como é que eu faço se essas práticas são distantes? Olha, primeiro que a gente precisa começar a pensar como é que esta coisa das culturas pré-figurativas. A Ana Lu falou, todos nós aqui falamos, bom, como é que a gente aprende com eles? Como é que eu posso aprender? É fácil aceitar esta ideia de que o professor não é mais o detentor do conhecimento e tem que transmitir. É difícil tirar as consequências e como é que eu faço isso mesmo? E é isso que está em questão. É claro que precisa se formar, é claro que eu preciso me apropriar. É claro que precisa ter formação. Qual o problema desta questão? O que está em questão agora é o seguinte, por mais que você tenha um documento que possa ter milhares de problemas, mas que tenta ter ali algumas saídas ou algumas leituras mais coladas na prática social, que vai cair na mão de alguém que vai fazer uma formação, que vai anular, que vai entender de um tal jeito. Essa é o que está em disputa. É isso o tempo inteiro que está em disputa. Então, eu acho que assim, não dá para achar que tem que ir lá e ler, né, e com ferramentas conceituais, né? O que eu tentei um pouco trazer é como é que as culturas juvenis, como é que ferramentas estão ali colocadas, e é claro que isso tem aí milhares de outras disputas, né? Um documento curricular nunca é de um autor, um documento curricular é de muitos autores, muitas redatores, digamos assim, né? Autoria, então. Eu acho que essa é a questão. E aí eu acho que a formação muda, eu acho que a gente tem aí que publicar, a gente tem aí que fazer o papel que a academia, né? Agora, respeito, né, que aí nesse momento diz, não me coloco com esse debate, porque não discuto com o governo golpista, entendo que isto enfim, que este é um projeto de governo e não de Estado. Né? Eu acho que a reforma é governo, e eu não falo com a reforma. Eu acho que a BNCC não é. Esse é o meu entendimento, e daí me colocar para discussão. E tem limites. Né? Eu tive na equipe de redação, e depois fui convidada a receber uma medalha de mérito, não sei das quantas aí. E aí eu falei, quem faz isso? Quem escolhe isso? O governo. Não tem representantes, não é indicação? Não quero. Né? Faz mal para o lado será legal, fazia vega com tal, mas aí é o limite. Né? Não é trabalhar, não é legitimar, né, este governo. É, de alguma forma, estar presente no debate. Acho que a gente está com o tempo bem adiantado e a gente tem 2 rodas de conversa ainda. Eu sei que a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas eu vou ter que fazer de novo o papel chato da pessoa do tempo. Mas, para ir finalizando, a gente vai, primeiro, agradecer muitíssimo a presença de todos, do público, de todos os convidados, do professor Ribamar, da professora Nucássia, que esteve em webconferência, da professora Jaqueline, da professora Dirce, da professora Ana Lu, de vocês que estiveram aqui, mas eu queria agradecer a esta equipe, por favor, chama todo mundo, que, se não fosse a equipe, eu não fiz o evento. Né? O evento foi feito com todo mundo, com muitos percalços, né? Tentando driblar muitos contextos, né? Greve dos caminhoneiros, espera para ver se sai da greve. Eu estava fora do Brasil, né, na ponte aérea, numa sala de embarque, onde não tinha tomada, e aí disseram, o reitor suspendeu o expediente, então nem que você queira, não vai mais. Nova data, qual é? Ribamar diz, essa, só tem essa, quem pode? Ana Lu não responde, Ana Lu, pelo amor de Deus, qual a nova data? Estamos aqui. Né? Depois de tudo isso, pela boa vontade de todo mundo que quis e pôde e se dispôs a rever as agendas, a estar em outra data, a sair no meio das férias, porque ela me disse agora, eu estou de férias, eu disse, como é que você faz isso? Hoje eu não vou dormir, né? Vou me martirizar. Enfim, de todos os arranjos, porque tem muitos bastidores, e como é que traz, e como é que financia, e etc., para a gente estar aqui, mas com muita alegria estar recebendo pessoas que eu conheço e muita gente que eu não conheço, o que é ótimo, né? O que talvez tenha sido a primeira vez que eu estou vendo, professores, pessoas da universidade, professores da universidade, não da universidade, e eu queria agradecer um por um. Ana Rafaela, cadê ela? Ela. Uma salva de palmas. Camila Dalla Posa.
Carla também colaborou, mas não pôde estar, que está trabalhando, mas vale palmas. Débora Ferreira, cadê ela? Está aqui. E veio lá do Pará. Juliana Chinalha. A pessoa do design. Juliana, cria aí o negócio. Marília Dias, nossa musa do Instagram. Maris também não está aqui, mas colaborou também. Matheus Fonseca está ali. Natália Oliveira está aqui também. Pedro Simões está em Recife, não pôde vir, né, mas também é do nosso grupo. Rosivaldo Gomes e Sônia Coutinho. Está ali. Então, a todos, muito obrigada. Para mim também. Obrigada.